Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô de Duende As. Lembram do Duende As? O As é um duende que percorre as letrinhas de A a Z em busca da sua autoestima. Por que, Yara, você tá com esse filtro do Duende As? Porque eu vou receber daqui a pouquinho uma autora de um livro maravilhoso. Na verdade, ela é criadora da Dinâmica Arte, ela vai se apresentar aqui para vocês, a Michele. Ela também tem o filtro do livro dela, que eu também vou tentar trocar aqui, vou aprender. E a gente vai falar sobre utilização de livros no mundo da tecnologia. Aquela criança que ama a tecnologia, que quer sempre ficar no iPad, no celular, fazer algum joguinho. Como a gente pode aproximar essas crianças de um conteúdo tão rico como um livro e depois a gente entrar nesse livro e começar a fazer na psicologia o que a gente fala, uma dessensibilização, né, um reconhecimento do universo literário pela criança. É lógico que é muito importante falar que o exemplo dos pais, né, nessa situação, pais que desejam que os filhos leem, mas não leem, não tragam um livro, não tem livro em casa, e fica muito mais difícil, né, de ver esse desejo se realizar. Então a gente precisa sempre lembrar que somos exemplos para os nossos filhos, para poder cada vez mais incentivar esse universo da leitura. Ou pelo perfil da Dinâmica Arte ou do Omnus. Se você quiser, já deixa eu colocar também o tópico aqui para vocês, né? Ai, esse filtro limpa até a nossa pele. Ó, gente, tudo de bom? Utilização de livros e eletrônicos. Ah, pelo de Omnus? Tá bom, vou fazer o convite aqui para você. Eu acho que vocês vão adorar essa live. A gente vai falar muito sobre habilidades socioemocionais. Oi, Oi, amiga! Seja muito bem-vinda! tá tão linda de duende. Eu amo. Você vê que a gente fez essa semana, né? Esse novo filtro, né? Deixa eu aumentar aqui para ficar certinho, senão vai ficar cortando. E aí, querendo ou não, não deixa de ser uma técnica que a gente pode utilizar com as famílias e com as crianças para incentivar essa leitura, né? Então, eu recebi, quando o filtro foi ao ar, que foi essa semana, muitas crianças e também os adultos, né? Falando, eu vou fazer a contagem do livro, né? De duende, igual a ele. E eu não tinha nem pensado nessa técnica quando você me falou que Omnus também tinha, né? Que eu já baixei, já tirei uma foto aqui. Olha só, pessoal. Ó. Né? E quando fica na live, a gente fica pequenininho, né? Ele corta um pouquinho aqui, cortou o caramujo, mas tudo bem, tá valendo. A gente criou o filtro de Omnus justamente para ter essa interação, né? Para ter essa sensação de que a gente pode estar dentro desse universo. E esse acaba sendo um recurso para a gente falar também. Mas fala, Yara, vamos ficar. Muito bom. Bom, primeiro eu quero te agradecer, né, gente? Sexta-feira, finalzinho de tarde. Não é todo mundo que está disposta para uma conversa, para uma live. A Michele é uma amiga muito querida, é uma profissional que eu admiro muito e eu tenho o prazer de falar que eu admiro ela como mãe, né? Porque eu sei como é a relação dela ali com os filhos, que é algo que realmente é aquelas mães que moram no meu coração, que faz parte do meu chaveirinho ali de, ai, se todas fossem assim, sabe? E eu queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para quem não te conhece, principalmente porque quando a gente começar a falar sobre o seu projeto também, né, a utilização do livro da Michele, que nós foi quase juntos, né, que nós lançamos praticamente um mês de diferença pela mesma editora, né, e um complementa o outro, porque vocês vão aprender um pouquinho sobre o Atlas, né, das competências socioemocionais, que não deixa de ser um livro que a gente trabalha em escolas, né, um recurso com os professores, que a gente consegue utilizar um livro infantil no dia a dia, né, em casa, passando por cada
né, espaço ali do seu mapa de Omnus, que é o universo mesmo que trabalha essas emoções. E vou aproveitar que eu estou com a autora aqui para ela explicar melhor, mas se apresente antes, por favor, Mi. Querida. Bom, depois desse. Ela me apresentou o que eu acho que é o mais aflora, né? Que é, primeiro, eu sou mãe de dois filhos que eu amo muito, que é o Vitor e a Rafaela. E eles são a razão de toda uma trajetória que começa na minha vida e onde eu conheço a Yara alguns anos atrás, num curso de parentalidade. Então, hoje eu trabalho com orientação parental. Eu fundei a Dinâmica Arte, em que nós fizemos temos a oportunidade de fazer oficinas com as crianças para colocar vários recursos, utilizar vários recursos de forma lúdica para estar acessando essa psicoeducação. Então lá a gente utiliza tantos recursos como o Omnus, como a AZ, a animação, né? Todos esses recursos que existem, também os recursos teatrais. E durante todo esse processo que foi acontecendo no, vamos dizer assim, no percurso da maternidade, surge essa parceria com a Flávia e nós escrevemos então Omnus, que é esse atlas, né, que a gente vai estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. E a partir de Omnus, então, eu resolvi fundar também esse universo. Né? O que é o universo Omnus? É um espaço para a gente refletir a partir dessas metáforas que nos convidam a falar, né, com essa nossa criança interior, porque essas metáforas acabam acessando, né, o que nós temos de mais lúdico. Então, acessam sim as crianças, os adolescentes, mas principalmente é um recurso para acessar os pais, as mães, né, os avós, as pessoas que estão em volta das crianças e também os psicólogos, também os professores, porque a gente só pode cuidar, né, e refletir sobre algo de que nós estamos também refletindo e após a gente se cuidar, né, Yara? Então, é isso, assim. Eu hoje estou muito feliz por estar nessa trajetória e colaborando com esse recurso para que chegue um maior número de famílias e escolas para a gente estar nessa caminhada de trazer para as crianças essa possibilidade de desenvolvimento emocional. Sim. E é importante a gente falar aqui, obrigada, Pi, né? Que, assim, hoje, esse movimento, e eu vejo cada vez mais os profissionais realmente preocupados com essa volta às aulas, né? De uma maneira híbrida e depois como que vai ser a adaptação. Porque tem crianças que amaram ficar em casa com os pais, que se redescobriram, os pais adoraram. Então, a gente tem ali uma longa jornada, um caminhar pela frente, né? Para fazer essa transição. Teve uma transição do livro para o online, e agora a gente vai ter que retomar, né, do online para o livro também, né, para o dia a dia. Então, por isso que esses recursos, como a Mi está usando lá o filtro dela, atrás dela está o Omnus, como a gente está aqui, não aparece muito, porque está um zoom, né? Mas eu já tirei uma foto. Eu vou tirar um pouquinho o filtro, porque eu vou mostrar para você algumas coisas. Vamos lá. Tá. Eu vou tirar daqui a pouquinho também. Eu só queria deixar esse pouquinho para até explicar o porquê que eu tô aqui, né, de Duende As. Porque quando a criança ela entra no celular, ela tira, né, ela se vê como duende, ela consegue entrar na proposta desse livro, né? Muitas vezes a criança recebe o livro e fala: e aí? Não gosto de ler, é só um livro. Mas ele vai entender, né, que o nosso duendezinho, o nosso mascotinho, né, o As, que ele vai passar por todas as letrinhas, falando quais são, com aquelas letras, as palavrinhas que auxiliam ele no autocuidado, na autoestima, né? A gente ensina e traz, aumenta esse repertório de autoestima. Então, a letrinha M, por exemplo, ele pratica a meditação. Quando ele consegue olhar para o seu interior, ele se sente mais forte, ele vê as suas habilidades. Então, ele tem um momento ali, né? E aí a criança, depois ela é convidada a responder qual é o ABC dela, né? Qual é o seu ABC? Agora é a sua vez. Então, vem bem dessa maneira. E ele tem que colocar, eu digo a criança, o adolescente, até o adulto, porque o adulto está realizando também, e o importante que a gente começou a falar hoje, o exemplo, né? Quando a mãe chega, lê o livro e fala com eu falo, para mim seria amor.
Para mim continua a admiração, para mim amizade, porque quando eu tenho muitos amigos eu me sinto querido, então eu, né, minha autoestima aumenta. Então saber que todo mundo está se olhando, se autocuidando, é o passar para o outro essa importância, né, desse seu próprio cuidar. A gente é agente da nossa vida. Se a nossa vida está chata ou não, eu tenho responsabilidade, porque eu olho de uma maneira, né? Eu consigo controlar o que eu penso para ver o que eu sinto e como eu me comporto. E aí, quando a criança tem essa, às vezes, resistência, a mãe pode baixar esse filtro, né? Que está aqui no Instagram, chama Duende As, e vocês podem colocar como as e escrever quais são as suas letrinhas, né? Então, é um recurso o quê? Que a gente utiliza do eletrônico, que é a proposta aqui, que a gente vai falar um pouquinho, para aproximação do livro, né? Quem estiver entrando agora e quiser chamar seus amigos, aperta aí. Eu sempre esqueço de falar isso, hoje eu lembrei, porque é um recurso tecnológico, então já vou aproveitar o tema. Manda um aviãozinho para uma mãe que precisa, né, saber como aproximar seu filho dos livros, quais são algumas dicas e como você pode desenvolver a habilidade socioemocional através de um livro que realmente proporciona uma interação, né? Aqui eles vão escrever o seu vocabulário, aqui eles vão viajar. Eles vão entrar no mundo onde eles vão, né? Além de aumentar também o vocabulário, o repertório, porque a gente tem muitas situações, né? Eu acho lindo aquela plantaçãozinha de vínculos. Então, você plantar os vínculos é isso. Se você está numa comunidade de amigos, eu tenho que ter vínculos com os meus amigos. Então, eu já entro no que é o vínculo, por que que é importante, como eu posso plantar esses vínculos, né? E ele também tem os exercícios. Também é um livro interativo onde eu tenho espaço para fazer parte desse mundo, né? Eu acho isso muito bacana. Vou tirar aqui o filtro, então, para vocês, para voltar ao normal. Mas, aproveitando essa questão do filtro, né? Quem está entrando e quiser baixar, eu acho que de realmente... maquiagem, né? Ai, tá linda, tu é linda. Reflete. Mas, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a utilização do filtro em ONUs. Acabou sendo um recurso muito interessante para trabalhar com as crianças, porque aí elas entram em ônibus no filtro. Olha, que show! A Yara também está em ônibus comigo. Tô dentro de ônibus. A gente saiu de uma atmosfera e estamos entrando em outra. E é esse o jogo com as crianças. Aqui em ônibus, como é que estão as coisas? E quando a gente sai desse outro lugar e entra nesse universo, isso já traz essa conexão, né, Yara? Então a gente começa ali poder falar sobre algumas coisinhas. Logo em cima ali da Yara tá a conchinha do amor próprio, que tem tudo a ver, né, essa parte, que tem tudo a ver com o que a Yara tá colocando. E por isso que eu acho que o livro de Az, ele casa, assim, perfeitamente, assim como a animação. Casa porque trazer para dentro de Omnus vários dos recursos facilita a conexão da criança. Então, eu separei aqui, Yara, que eu já vou tirar o filtro. Eu separei seu camelinho comigo aqui. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a minha cartinha que estava aqui na minha mão. Pra gente falar justamente disso, né? O Camelo, ele coloca, acredite em você e persista. E aí, em Omnus, nós temos ali as pirâmides, que é a pirâmide da motivação, que é para encontrar o foco, né? Ó, o foco ali. Ali tá a pirâmide, o foco que tá ali em cima da área, para que a gente persista rumo ao pico, ó. Aqui tá o nosso pico. O pico em Omnus significa o quê? Que a gente chama do pico do empreendedorismo. Nós estamos empreendendo a todo momento. Nós estamos empreendendo na nossa maternidade, nós estamos empreendendo na nossa saúde, nós estamos empreendendo num negócio. E as crianças também precisam desde cedo aprender que elas empreendem na vida delas. Mas, como é uma palavrinha assim um pouco adulta, a gente pode colocar que aqui a gente tem um pico de vida. Qual é um objetivo? Às vezes o objetivo pode ser andar de bicicleta, né? E aí a gente coloca esse objetivo aqui no pico e vamos entender onde a gente está dentro do universo. E aí muitas vezes a criança pode dizer, poxa, eu tô no meio do deserto. Tá muito difícil para eu andar de bicicleta. Tô cheio de tempestade, eu tenho medo, não consigo. E aí a gente vai trabalhando esse percurso, mostrando que é natural, que todos já passaram por essas regiões, que a gente vive constantemente passando por essas regiões e vai encontrando com a criança, dentro do possível, esse caminho, que não vai estar sem dificuldades.
vai existir, mas que a gente vai encontrar habilidades para superá-los, né? Então, por isso que eu acho, assim, o recurso da gente usar o filtro bem interessante. Mas a gente tem outros recursos para mostrar também, né, Yara? Vou tirar aqui o filtro, tá? Isso. Tá, pode tirar o filtro. Eu vou ficar mais Vou um lá. pouquinho. Então, assim, a proposta é, né, quando a gente consegue sair do livro e trazer para o dia a dia, para a prática, isso é muito benéfico para você conseguir ampliar, né, o repertório da sua criança até de atuação, né? Então, assim, eu separei dois livros aqui, Mi, e a gente vai voltar porque eu quero falar sobre as habilidades socioemocionais, né? Uhum. Mas, assim, e também tinha um jogo que eu separei, eu não sei por que que não veio. Eu acabei de descer no meu carro e eu acho que ficou na saída do consultório, né? É um jogo de massinha, da Play-Doh mesmo, que você faz a massinha e aí você tira a foto da sua massinha e a massinha entra dentro de um jogo. Olha, Esse recurso, ele é muito rico para aquelas crianças, lógico, ele vai ter um momento que ele vai jogar, mas para ele jogar, para o mundo dele ficar legal, ele precisa desenvolver várias massinhas, né? Eu vou mostrar, depois eu vou deixar a foto aqui para vocês. Depois eu vou procurar também aqui no meu iPad, porque eu tenho esse jogo. E ele é muito interessante porque a gente consegue explorar então com a criança, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que ele fechou tudo, já estava até abertinho. Bom, depois eu. e Aqui, ó. sabe, Yara, Então ele. Hum, dessa ideia que tu colocou vai ter que tirar o filtro para conseguir mostrar as coisas, mas dentro dessa vou ideia tirar. de Nossa, tá até criar alto, pera. personagens, é justamente isso, a gente criar personagens para dentro. Quando Omonos foi escrito, a ideia é trazer esse cenário para que cada leitor, né, seja como se fosse o avatar de Omonos, assim, vai criar. Quem é que vai entrar hoje em Omonos? É eu, Michelle? É a Yara que vai entrar? Ou hoje eu vou criar um personagem com tais habilidades, com tais características e vou percorrer essa história como com lúdico, como se não fosse eu, trazendo outras histórias para dentro de Omos. E aí eu adorei esse recurso da massinha, quero conhecer, porque olha só, você pode. Esse é muito legal. Então é esse. Ó, tá vendo? Tem 3 mundos. Eu vou pegar um mundo que já está pronto, que algum paciente meu já fez. É da Play-Doh, então ele tem base, ele tem ali o, né? E Uau. aqui, ó, aqui, por exemplo, ele fez a massinha dele, era um monte de bolinha, ó, tá vendo? Então é como se fossem minhoquinhas de Uhum. bolinhas. Mas tem o outro mundo, deixa eu ver se eu consigo ir para o outro mundo. Que ele tira foto, né? E aí eu consigo colocar os monstrinhos, ele traz os monstrinhos, enfim. É muito bacana porque eu incentivo ele sair só do eletrônico. Só que ao Uhum. mesmo tempo, não é sair do eletrônico de uma maneira que você não vai ver, porque senão a criança não entra, ela não coopera, né? Então ele tem vários mundos, ele vai indo, mas para você construir o seu mundo são as fotos das massinhas que você que consegue fazer, né? Deixa eu ver esse segundo mundo, se tem algum monstrinho É diferente. Não, porque a ele tá com tecnologia chegou para uma ficar, né, foto. Yara? Então ela tem que ser nossa aliada na criação de Tem que filhos, ser os nossa pais, aliada. né? É. Como mãe, Então, assim, sim, né? claro. Até estão Colocar perguntando onde pode, a que. gente utiliza, né? Só que qual é a medida? O que que a gente está fazendo quando a gente está interagindo com esse eletrônico? Tem tantas coisas maravilhosas, então vamos utilizar recursos como esses, né? Isso, porque assim, gente, uma coisa é você falar para, né, para criança, vamos jogar futebol. Né? E aí a criança vai lá e fala: ah, não, pai, no futebol não, eu tô aqui no videogame, eu só quero ficar no videogame, porque realmente aumentou até essa exposição do videogame devido à pandemia. Eles ficaram mais expostos, né? Foi uma realidade que não teve como a gente segurar. Mas se essa criança ama tanto esse eletrônico, o pai pode falar assim: vamos lá jogar videogame, que eu quero testar um negócio que eu achei aqui de fazer câmera lenta, de fazer super rápido. Eu quero ver como fica o seu chute na câmera lenta. A criança desce, a criança vai. A chance da cooperação e da participação é maior, porque eu entro no mundo dele para trazer ele para o meu mundo, né? Eu falo com Uhum. o que ele gosta Tem a- para trazer ele para esse meu mundo. Tem essa conexão, né? E a gente precisa fazer isso, né? E aí as pessoas estão perguntando aqui também, onde que encontram os livros. Então, a Michelle é a autora do Omnus, né? E eu sou autora, nós escrevemos com dupla, eu tenho a Cris e a Michelle também tem a Flávia, né?
Então, acho que vocês podem depois perguntar para a gente, ou na própria Literary, que é a mesma editora, ou também a Literary tem uma distribuição muito boa, então vocês encontram também nas maiores livrarias aí do país, né? Mas usar o livro, né, para a gente poder entrar nesse mundo e trazer. Tem só mais 2 exemplos, Mi. Esse aqui é um que eu usava com a minha filha. Quando ela era pequena, ela gostava muito do Arte Attack. Ainda passa Arte Attack? Porque ela já está com 19 anos, eu não sei. Eu acho que passa, né? Porque Arte Attack, ele ensinava a fazer as habilidades. Então, ele entrava e tinha vários recursos, né? Que a gente fazia, escrever ali o gatinho, fazer o desenho do gatinho, como desenhar. Também tinha fazer figuras com tinta. Então, esse aqui era um programa de TV. Você assistir o programa de TV, olha, estão falando que ainda passa. E aí depois comprar o livro daquele programa, o que eu faço? Eu conecto com o eletrônico, que é a TV. Então, utilizar um livro de um filme que a criança gosta, se ela gosta de Toy Story, traz aquele livro que, né, aquele que tem... Eu tenho um do consultório, que é o Toy Story, que você monta o quebra-cabeça dentro do livro. Então, você tem como trazer essa proposta de interação, né? Praticamente mais ou menos como esse aqui. Esse aqui, né, tem o filme da Dolly, tem o livro, fala a história dela aqui, e aí a gente pode contar a história com o projetor. Então, aqui tem as imagens que eu posso no escuro, quando a criança já tem medo do escuro, né, utilizar esse livro para projetar ali na parede qual é a fotinha aqui do livro, ler essa parte. Então, eu uso até um retorno, algo que é tecnologia por ser o filme, né? Algo que eu estou trabalhando aqui, né? De utilizar a imagem na parede para conectar com o livro, isso eu acabo aproximando, né? E utilizar, e aí o que a gente veio hoje falar mais, né, sobre os nossos livros, utilizar, por exemplo, dessa maneira, colocando filtro, como eu comecei aqui a live, ou algo muito especial que a Cris fez, né? Ela pediu, ela achou uma pessoa que desenvolveu os feijãozinhos, você recebeu, né, Mi? Acho que você recebeu. E aí o feijãozinho, esse daqui, por exemplo, é o feijãozinho da fé. Ele planta, ele tem as palavrinhas aqui do livro. Então, eu usei o livro, entendi a história e depois eu vou plantar uma sementinha mágica que vai me falar, né, da fé, que é algo que auxilia também na autoestima, né? Então, isso é muito, muito bacana. E o Omnus também, ele tem, além dessa proposta do Atlas e do filtro, ele também tem os recursos interativos, né, Mi? Eu queria que você contasse um pouquinho aqueles vídeos que explicam os locais, né? Eu acho lindo aquele vídeo. Então, primeiro, todos esses recursos eu acho fantástico, realmente facilita muito, né? Até porque a gente consegue acessar de diversas formas. E em Omnus a gente tem assim, ó, gente. Quem não conhece ainda o perfil, eu vou separar e vou mostrar para vocês aqui. E também eu vou mostrar para vocês o site interativo de Omnus, tá? Eu separei aqui, ó. A gente entra no universoomnus.com.br. E o que é legal desse site? Olha só. Floresta da Empatia. Deu para ouvir? Aí a gente vai... Deserto da Autonomia. Cordilheira da Liderança. A gente vai passeando, a criança vai tocando, Floresta da Empatia. tá? E vai passeando. Aí, por exemplo, da Criatividade. Mar da Criatividade. Aí, por exemplo, a gente quer isso ali, ó. Ali tá o físico e aqui tá o interativo. Então, de repente, tem um psicólogo ou até mesmo um professor que está fazendo um trabalho na escola, ainda nessa questão híbrida, online, ele pode se servir desse recurso. E olha que bacana. Tem algumas falas. Eu vou escolher essa que eu gosto muito, que vai falar pra gente... Você chegou na Lagoa do Autoconhecimento. Aqui, você terá a oportunidade de se ver melhor, a partir do reflexo de sua imagem nas águas claras e transparentes da lagoa. Se ousar mergulhar, poderá descobrir qualidades em si próprio que nem você mesmo conhecia. E se decidir ir fundo no autoconhecimento, fatalmente encontrará a joia mais preciosa de todas. E aí ele vai falar do amor próprio. Então, assim,
Deserto Aqui da- tem, vai acabando tendo vários desses recursos, né? De ir explorando e tendo essas falas que estão no livro. E também vocês podem encontrar no nosso site. Por exemplo, eu vou botar um pedacinho aqui de um você, além dessas falas que vão falar sobre as habilidades, então vão estar falando do amor próprio, vai estar falando da resiliência, que eu acho que é outro áudio que eu gosto muito. Nós temos a questão do interativo com o Você Sabia. O que é o Você Sabia, né, Yara? Como esse livro ele também foi projetado para trazer essa interdisciplinaridade para as escolas, a gente vai passar toda a informação que nos deu base para a criação no nosso Você Sabia. Então, quando a gente criou as árvores gigantescas de generosidade em Ómonos, que vai trabalhar muito, né, com a cartinha do pinguim do animação, que fala, né, da questão da gratidão, porque as árvores da generosidade, elas têm um frutinho muito especial, que é o frutinho da gentileza. E ela também tem o macaquinho, que é o nosso macaquinho da simpatia, que também vocês têm um macaquinho no animação, ele vai se alimentar desse frutinho da gentileza, né? E nós vamos ter as árvores imensas da generosidade. Mas daí a gente tem o Você Sabia, que aí o Você Sabia, ele vai contar isso no nosso perfil, tá? Tá aqui o nosso perfil com Você Sabia, e vai falar que você sabia que a Floresta da Empatia se parece muito com outra floresta? De verdade, a nossa floresta de Ómonos, ela está localizada na Bacia Hidrográfica da Comunicação. E tem a maior biodiversidade de Ómonos. Mas a floresta amazônica, ela também é a maior floresta úmida e apresenta a maior biodiversidade do mundo. E aí a gente fala um pouquinho sobre essa curiosidade. Então a gente acessa isso. Tem um outro momento dentro de Ómonos que eu gosto muito, que é o ciclo das palavras. Então a gente vai falar sobre que as palavras elas vão evaporar, né? E que às vezes quando ela pode ter aí uma precipitação. A gentileza. Olha ali. A frutinha da gentileza. E aí a gente vai indo interagindo, e aí vai ter esse ciclo das palavras, ele está relacionado com o ciclo da água. Então, a gente vai trazendo esses recursos tanto no feed, para que o terapeuta, o pai, o professor possam ir buscando informações que estão além do livro, né? Quanto no site. No site está de forma mais organizada, né? E por isso... Então, estou perguntando, Mi, o site. O site é o mesmo nome do livro? Isso, universoomonos.com.br, tá? Ele tá hoje só com mapa interativo, a gente vai colocar mais coisas ali dentro, mas esse mapa interativo, como eu mostrei aqui, não sei para quem está entrando conseguiu ver, esse mapa interativo ele já está sendo bastante utilizado, estou tendo bastante retorno de alguns psicólogos que estão utilizando com as crianças e pedindo para que elas acessem o que daqui chama atenção. E deixando um caminho muito livre. E a partir do que a criança propõe, começa toda uma história e uma trajetória dentro de Ómonos. E eu achei isso muito bacana, porque exatamente era essa a intenção, que Ómonos pudesse ser esse palco onde o protagonista é o leitor e é aquele quem conduz, quem dá esse guia. Porque às vezes me perguntam, para quem é Ómonos, né? Para qual é a faixa etária de Ómonos? Para quem que Ómonos foi escrito? E eu e a Flávia, a gente, nesse percurso, desde que a gente escreveu, o Ómonos foi recém-lançado, né, em dezembro. Mas dentro de todo esse percurso, a gente chegou a uma conclusão de que Ómonos realmente é para todas as idades. E por isso ele foi chamado de Atlas. Assim como o Atlas, a gente mostra para a criança e com o auxílio de um adulto, de um professor, de um pai, e ela consegue entender determinadas metáforas e utilizar aquilo ali com algum entendimento, a gente vai revisitar esse Atlas na adolescência, revisitar esse Atlas na fase adulta, e nós vamos ter vários entendimentos. Então, Ómonos depende de como ele é utilizado, mas ele é um recurso muito lúdico, que para além de acessar as crianças, tem um propósito real de acessar os adultos, acessar quem cuida, né? E ali a Yara está mostrando o mapa, tem um mapa grande.
Então, gente, para quem está entrando agora, né? E a Michelle, ela é autora, uma das autoras desse livro, que é um atlas socioemocional. Então, tudo que ela escreveu, né, é um mundo que chama Hominos, e todas as partes, elas têm relações com essa parte socioemocional. Né? É um livro que ele trabalha toda essa questão e, além disso, ele também traz, por exemplo, a criança está aprendendo o ciclo da água, ela pode, na aula de geografia, utilizar o ciclo da água, mas, ao mesmo tempo, já vai colocar uma pitadinha socioemocional naquela questão, né? Quando ela falou aqui sobre a Amazônia, falo da diversidade, da questão da vegetação, e também falo que a nossa a floresta aqui também é muito, né? Tem uma diversidade grande e ela tem muitas a sementinha na frutinha da gentileza. Então já explico o que é uma gentileza. Eu acho muito legal. Floresta da empatia, o pântano da arrogância, penhasco da dúvida, são coisas que a gente passa no dia a dia, né? O pico do empreendedorismo, a ponte da coragem, né? O encontro das palavras, o vulcão da paixão, que ele tem né, a ilha, mas tem uma outra ilha aqui, que é uma ilha complementar. Eu tenho também o deserto da autonomia, onde eu preciso trabalhar o foco, que é o animal, né? Onde ela faz também. A gente pode utilizar juntos, né? Os animaizinhos que estão aqui com... tem um crocodilo aqui que está na... Não, vocês eu estou mostrando o egoísmo. Não, eu estou mostrando a cartinha da animação. Que aí, o que acontece? Tá. Quando a gente vai falar, por exemplo, do deserto da autonomia, dessa busca pela independência, a gente pode linkar, né? Com vários recursos. Eu tenho feito assim aqui em casa, linkando muito o animação dentro de Hominos, porque ele traz esses personagens, coloca esses personagens, né? E o livro de A a Z, ele é perfeito para trabalhar ali aquela região que vai trabalhar a parte da autoestima, né? Que vai trabalhar o amor próprio. Então, assim, realmente são recursos para quem, pai, mãe, né? Que também estão interessados em se aproximar desse assunto com os filhos. E às vezes é tão difícil a gente chegar e conversar sobre as emoções. Normalmente a gente escuta assim... não quero falar disso, ou fala meia frase. E até a criança, né? A criança fala, não, emoção de novo. Né? Por exemplo, eu tenho às vezes uma resistência e eu vou adaptando os brinquedos, vou colando o emoji nos brinquedos e vou deixando uma coisa mais natural. Mas lá no consultório eu posso abrir o site, né, passar por onde ele quiser e trabalhar aquele tema em específico. Que aí vocês vão um parágrafo e trabalha aquele tema, Vira da Cidadania, a Planície da Estabilidade Emocional, o Tornado da Ansiedade, né? Oásis da Resiliência, para quem está na resiliência já passou por muito perrengue, que passou por um deserto antes, né? A fenda da depressão, porque a gente também tem esses momentos, né, onde a tristeza prevalece muito mais. Arbusto da equação, a cordilheira, enfim. Então, o Hominos, ele é um livro que trabalha todas essas habilidades muito lúdico, mas ele tem um site. Então, o site desse livro, né, eu consigo fazer com uma criança que é muito tecnológica, e o site que estão perguntando aqui é universohominos.com.br. Eu vou tirar uma foto, vou marcar a Mi, vou colocar para vocês depois aqui da nossa live, tá? Para vocês conseguirem ter acesso aos recursos. Mas aí eu trabalho, incentivo ali no site, ele entrar, ele verificar qual é a região que ele quer explorar aquele momento. E aí vocês podem até utilizar recursos concretos com a criança. Vamos explorar, vamos pegar uma lupa, vamos pôr uma roupa de explorador, vamos fazer de conta que aqui é Hominos e eu vou nessa planta tal, né? Entrar no mundo da criança, né? Para ela poder cada vez mais experienciar esse contato e ver que um livro pode ser prazeroso, né? Yara, assim, como os áudios, eles facilitam os contatos com as crianças, sabe? E aí tu falou da gente criar, eu tô aqui procurando um que eu quero muito, porque assim, além do site, o feed de Hominos, ele é cheio desses áudios, tá, gente? Então, assim, eu vou procurar, eu vou botar aqui um pedacinho. Você conseguiu chegar no oásis da resiliência. Para chegar aqui, você certamente teve que encarar várias tempestades e dificuldades. Pois o deserto da autonomia é formado por grãos de dificuldades, como o deserto do Saara, formado por grãos de areia. Mérito seu.
que conseguiu encontrar o foco, o único animal de Homunus capaz de passar vários dias sem comer nem beber e te auxiliar nessa trajetória. E também aprendeu a manusear 2 instrumentos de viagem indispensáveis para se chegar a qualquer lugar: a organização e o planejamento. Lá nas pirâmides da motivação. Então, assim, aí vai falando um pouquinho, eles são áudiozinhos curtos, mas a gente vai trazendo várias coisas, né? Então, assim, eu tenho lá o meu pico, eu quero chegar lá, mas o que está faltando? E eu gosto muito desse tema da resiliência, que é um tema que veio da física, né? Mas na física, resiliência é a capacidade do material, o olho que eu fiz com a cartinha, ir e vir, né? Mas nós não, quando a gente é resiliente, e voltar ao status quo, voltar ao que era antes. Mas nós, quando passamos por um momento de resiliência, é para a gente se transformar, é para a gente crescer. E então, assim, eu gosto dessas falas que tem, porque elas auxiliam essa abordagem, principalmente também um dos momentos que dá para utilizar bastante esses recursos que estão no nosso feed, e a maioria deles já ficam atualizadas para o site, mas às vezes tu encontra mais coisas no feed ainda de Homunus, é com o momento em que a gente está ali fazendo uma orientação com os pais, que a gente precisa também acessar essa família. E aí eu queria colocar um pedacinho, já que a gente está aqui no finalzinho, né, de janeiro, que foi esse mês da gente se cuidar, da gente cuidar do nosso emocional. E olha só como esse áudio acaba acessando. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar no início. Muitas vezes passamos por situações que nos entristecem, mas ao mesmo tempo parece estar tudo bem. Como se estivéssemos na planície da estabilidade emocional, onde não há nenhum risco aparente. Opa. Bom, aí ele vai falar Depois da planície da estabilidade, que não tem nenhum risco aparente, mas que, de repente, nesse movimento das placas tectônicas, a gente pode estar ali no meio da fenda da depressão. E às vezes a gente está falando isso dentro de uma orientação de pais, em que os pais foram buscar essa orientação para os filhos, e aí o pai se depara com algo que é dele e que ele precisa cuidar. E isso é maravilhoso, porque é esse recurso que a gente está ali, o pai tão dedicado, o pai, a mãe, tão dedicados para cuidar daquela criança, se percebe nesse lugar. Né? E eu vou dizer que isso aconteceu comigo, eu achei isso dentro desse processo maravilhoso. O quanto eu buscava nesse processo da maternidade para os meus filhos, e até que eu me dei conta, opa, quem precisa também fazer todo esse processo, esse entendimento sobre as emoções, entender e se aceitar, sou eu, em primeiro lugar. Porque aí sim reverbera, aí sim a gente transforma. Né? Então, esses são os recursos, assim, eu sou fã da gente utilizar, a gente tem ideias aí de não só dos recursos tecnológicos para dentro de Homunus, tem um recurso para quem é professor, ou para quem faz esses grupos de orientação com várias crianças, que é buscar fazer de forma lúdica os cenários de Homunus. Então, convidar as crianças a construírem de argila o vulcão, construir o barquinho da adaptabilidade, que vai falar sobre a necessidade de nós termos flexibilidade para a gente poder sair dos tornados de teimosia e construir todo esse cenário. Então, uma das vontades que eu tenho aqui, eu tenho falado com algumas pessoas da área do teatro, é a gente criar uma peça, né, que vai se passando, mas que as crianças montem esse cenário. E essa interação tecnológica daí, né, que não ela vai ser muito bem-vinda. A gente está fazendo um jogo para Homunus, um jogo de tabuleiro, e a nossa intenção é que esse jogo de tabuleiro, né, que a gente possa, assim, no decorrer agora do desenvolvimento desse projeto, nós termos um jogo de aplicativo, em que a criança possa entrar e vivenciar essa experiência. Então, imagina que bacana, a gente entra escolhendo algumas habilidades, né? E vai vivenciando, e vai vendo quais habilidades estão faltando, o que eu preciso fortalecer, identificando o que são, o que já é nosso realmente, e tendo essa certeza que no caminho nós podemos desenvolver. Eu acho que isso é o mais rico quando a gente começa a aprender sobre essa educação emocional, né? Que a gente pode desenvolver, né, Yara? A gente tem condições de desenvolver as habilidades que a gente não tem. Claro, agora eu vi que a Eduarda entrou aqui agora nessa live, a gente fez ontem sobre, né, como utilizar os recursos infantis
para atendimento de adulto. E isso é muito importante, né? Porque no momento que eu pego um atlas para trabalhar habilidades socioemocionais com meus filhos, com os meus alunos, não tem como eu também não me reconhecer, né? Qual é a frutinha da gentileza que eu comi hoje? Como eu posso plantar essa sementinha no dia a dia, né? E aí a gente já pode depois usar de uma forma figurada e trazer uma sementinha onde você realmente planta. E aí ver que as suas ações são plantações. Para você ter fé, você tem que plantar uma sementinha e realmente acreditar, né? Para você participar, tem o feijãozinho da gratidão. E ele é tão bonitinho que ele cresce com o nome do feijãozinho, né? Sim. Então, se a gratidão... Maravilhoso. Eu vou pegar todos esses recursos, colocar tudo para dentro de Omnus, fazer uma super oficina. Vai ser maravilhoso. Põe tudo aí, vou mostrar para vocês como que fica aqui do feijãozinho, né? Então, ele vai crescendo, ó. Esse aqui é a mesma dessa. Então, a criança ganhou exatamente essa sementinha, que tá aqui escrito fé. Ela plantou e nasceu o feijãozinho escrito fé. Ele ficou um pouquinho de ponta cabeça nessa foto, né? E aí ele vai crescendo e eu tenho toda uma, né? Eu trabalho que é a paciência, o cuidado, né? Como que eu posso cultivar o amor que eu tenho por esse feijãozinho. E o que é esse feijãozinho? É uma sementinha. Para poder criar uma conexão, eu preciso ver quais são as sementes que eu estou plantando. E todo mundo planta semente diariamente. Eu planto a semente hoje, né, com vocês aqui, falando sobre esses recursos, com a minha filha, com meu marido, com quem, né, com os meus pacientes. Incentivo eles a plantarem, inclusive os pais. Qual é a sementinha que você está plantando? Porque é isso que você vai colher, né? Se você quer um filho que colabore, que coopere, o que você tem feito hoje para ele realmente despertar, né, essa habilidade? Então é importante a gente olhar para isso. E a gente pode a todo momento trabalhar, né, os livros aí infantis, os livros que são para crianças, para adolescentes, conosco, porque a gente tem a possibilidade, né, de olhar para dentro, de resgatar, às vezes, situações que a gente nem sabe, né, de conectar com aquela criança interior que mora dentro da gente e deixar o quê? A conexão com a criança interior traz leveza, né? E leveza, gente, viver com leveza é algo maravilhoso, né? A gente vive sem estresse às vezes, né? As pessoas falam, meu Deus, Yara, você não para. Ontem eu cheguei no consultório 7h30 da manhã e saí 10h30 da noite, né? Fiz a live de lá, depois, né, peguei algumas coisinhas, arrumei ali, fui para casa. Quando eu vi, estava fechado e o guarda teve que abrir para mim a saída. Eu falei, nossa, fiquei muito... Exagerei no trabalho, mas é um trabalho que tem leveza. Então, o meu corpo está cansado, mas o meu físico aqui, mental, né, na verdade, está preservado. É algo que eu gosto. Então, a gente precisa trazer essas ferramentas, né? E isso é muito importante. Ai, lindo! Falou agora que eu achei tão bacana, assim, que trouxe para o lado profissional, né? Que quando a gente está conectado com o que a gente ama, fica mais fácil atravessar a trajetória. E agora eu queria fazer também essa reflexão com a maternidade e com a paternidade. Quando a gente começa a entender esses recursos, porque a gente às vezes assim, algumas pessoas ainda acreditam que a maternidade e a paternidade pode ser intuitiva. Eu fui criada assim pela minha mãe foi criada assim pela minha avó, e vai dar certo, e é do jeito que foi. E hoje a gente tem muitos recursos e já está comprovado que é muito importante a gente romper algumas crenças, entender outros caminhos, para que a gente possa realmente usufruir dessa maternidade, dessa paternidade com leveza. Porque senão ela pode sim se tornar pesada. Porque não é por falta de amor, mas muitos pais, muitas mães plantam sementes diferentes da que elas querem colher. Então, e aí sem a consciência de qual semente estão escolhendo, qual vínculo estão plantando ali, quando a criança sai da fase ali da infância, 5, 6, 7, 8 anos, e vai para a fase da pré-adolescência, começa a aparecer a plantinha. E a plantinha não era o que eles tinham imaginado. Mas se for refletir para trás, foi o que foi plantado. Então, esse é um convite, né, Yara, para que a gente possa acessar a gente consiga acessar como pais todos esses conhecimentos, essa transformação, para que a gente possa estar plantando
essa sementinha com sabedoria, plantando o que a gente quer colher. Não existe um caminho certo, não existe a sementinha certa para colher, para plantar, mas que a gente tenha consciência qual é a sementinha que eu vou querer colocar no meu jardim. E é esse convite que eu também deixo aqui para os professores, né, para as escolas, que utilizem esses recursos, utilizem o AZ, utilizem a animação, tem tantos recursos, utilizem Omos. Eu realmente, assim, sou fã desse material, porque ele é um material que se preocupou em fazer essa conexão. Eu acho que os professores aqui conseguem trazer essa interdisciplinaridade com algumas matérias, mas façam isso, mas primeiro busquem isso para si. Né? Que assim vão estar mais fortalecidos para lidar com esses alunos que estão aí voltando para as aulas, cheio de questões e dúvidas e euforia que viveram em 2020 e que daí então a gente vai ter mais recursos para a gente estar plantando com os alunos as sementinhas que a gente quer colher, né? Aquela que a gente quer colher. E aí, até aproveitando o seu gancho, né? Aí muitas mães falam assim, ok, mas eu nunca incentivei, meu filho já está adolescente, não gosta de ler, de nada, o que a gente pode fazer? Então, é aquilo, utilizar os recursos que nós falamos aqui, que eu vou voltar em cada um para vocês, né, para poder fazer um overview e fechar. Mas um outro livro que eu achei muito bacana, que os adultos estão lendo muito e resgata muito essa criança interior, são as vidas, né, dos vilões. Então, por exemplo, aqui eu vou dar Úrsula. Quem era a Úrsula antes de ser banida do reino? Por que ela virou a bruxa? O que aconteceu? E aí a gente muitas vezes consegue entender o que tem por trás e praticar essa empatia, né? Será que ela também não foi injustiçada e ela teve um caminho não tão adequado? Qual era a leitura que tinham dela? O que aconteceu? Então, ele tem de vários vilões, né? Tá vendo? Aqui era ela, como era e como ela ali, né? Ficou. Fala sobre a fera. Aqui não tem as fotos dos outros. Fala sobre... E é tão importante essa questão, né, Yara? Porque pra gente... Primeiro tem que aceitar. Nós vivemos sim, nós não estamos aí buscando perfeição em lugar nenhum, né? E aceitar. E entender o que estava por trás. E ter a coragem de mudar. Quando a gente deixa de reagir e passa a refletir e agir, eu acho que vai começando a brotar essa transformação, né? Que bacana, adorei essa dica de livro aí também. Esse é muito legal, porque eu, como, né, adorava as princesas e ainda adoro, eu tenho essa curiosidade. Então, muitas adolescentes falam, nossa, eu gostaria de saber. E fez parte da infância dela, né? Então, tudo que a gente consegue conectar com essa parte da infância, isso acaba, né, causando aquela nostalgia, aquele sentimento bom. Então, isso conecta também com as crianças. Eu vou por aqui, vou voltar, Mi, tudo que a gente fez até agora, tá? Então, nós falamos sobre esse recurso, que é o recurso da Play-Doh, que você tem que fazer a massinha, tirar a foto, e a massinha que você fizer, ele vai entrar no jogo. Então, isso incentiva a criança, né, a ter uma experiência diferente, não só na tela, mas ela precisa desenvolver o seu mundo, cheio de estimulação sensorial para entrar naquele mundo. Nós falamos sobre conexão, né, da parte de eletrônicos. Você entrar, utilizar um livro, né, até falei bastante isso com a Eduarda ontem, os filmes que já estão, né, o que a gente pode usar como recurso. Esse livro, ele vem, né, as historinhas ali para você projetar, então é bem bonitinho. Eu uso o livro, mas eu tenho um recurso e eu conecto com a televisão que me mostrou o filme, né? Eu tenho o próprio livro de programas de televisão, então Arte Ataque, que ensina a fazer um monte de habilidades, desenhos, são atividades mesmo que as crianças, né, vão desenvolvendo ali, aí a gente começa também a estimular essa criação, esse recurso, né, o próprio animação, que a gente pode conectar com as histórias, que ele conectou os animaizinhos ali, né, o camelo que estava dentro ali do Omnus, então eu tenho, né, o Atlas, que foi escrito pela Michelle, que ela falou aqui, né? Olha essa conexão aqui, ó. A conexão do camelinho, porque aí eu posso sair só do livro e trago uma coisa diferente aqui, para eu poder cada vez mais conectar com essa habilidade e provocando essa, né, essa procura pelo livro.
E o próprio, né, livro também, Autoestima de A a Z, onde eu posso fazer um bonequinho para poder me conectar com o personagem, onde eu posso, né, estimular com o feijãozinho, que eu estou praticando a paciência, o feijãozinho crescer com o nome que ele tá, né? Ele tem ele foi marcado de uma forma especial, né? Então aqui está escrito fé no feijãozinho, deixa eu pôr aqui, ele cai. E aí quando ele nasce com o nome fé no feijãozinho, né? Ele consegue, aí a criança acaba, né, trabalhando aquela habilidade. E esses recursos eletrônicos, porque quando eu tenho, né? Deixa eu colocar aqui, né? Vou colocar o do AS. A Mi já coloca o seu do Omnus, né? Eu consigo no Omnus entrar no mapa, interagir com o mapa, onde eu quero, né, passear. Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. Então, eu consigo, né, a plantação, as sementinhas do pico, o camelo, né? Tempestade de areia ali. Eu consigo passar por todas essas, né, o que está aqui dentro do livro, para poder promover essa conexão. E a partir do momento que o AS constrói o seu, né, ABC e vai colocando cada palavrinha da autoestima, quando eu viro a autora da minha lista de autoestima, e ele me convida para isso no livro, né? Ele chega aqui e fala, olha, agora é a sua vez, né? Qual é a sua letrinha A? Como que ela te ajuda, essa letrinha A? Então, o amor. Quando eu me sinto amado, eu tenho vontade de retribuir esse amor para outra pessoa. Então, pode ser a minha letrinha A. O dele é a admiração. Quando ele se admira, ele consegue ver os seus pontos fortes, né? As suas potencialidades. Então, ele gosta de ficar no espelho, se olhando e imaginando quais são os seus pontos fortes. Mas eu fico autora do meu ABC e aí eu posso, né, incentivar a criança com esse filtro. Vamos ali virar o AS para a gente construir esse ABC. Então, é usar os recursos, né, eletrônicos para aproximar também dos livros, das histórias, para ampliar, né, essa utilização da criança. Isso, né, Mi? Gente, que maravilhoso estar aqui. Que maravilhoso poder compartilhar. Quem ainda não conhece, então, Omnus, eu faço esse convite para que conheça o nosso perfil, que é o Universo Omnus. Lá tem várias coisas interativas também. A gente vai estar colocando ainda mais. Tem o site. E que utilizem esses recursos, mas para aproximar a criança dessa leitura, realmente dessa viagem literária que acessa tanto, né? Então, vou só aqui encher meu coração de gratidão, de alegria de estar aqui nesse momento contigo, Yara. Até assim, a Yara, para quem conhece, ou para quem não conhece, só conhece assim através das lives, é tudo isso e mais um pouco. Ela aflora essa alegria, ela aflora essa generosidade, ela acolhe, ela faz com que a gente acredite no caminho. Então, eu só tenho muito a agradecer por estar aqui e por fazer parte junto, plantando junto sementinhas nesse caminho do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. E das famílias, né? E a plantinha foi tão plantada que agora até a psicologia a Michelle está fazendo. Olha que maravilha! Vai virar a plantinha foi muito bem. Ó, tem uma plantinha plantada, Dayara, com certeza tem. Curso de Mindfulness juntos, a gente vai plantando, né, sementinhas. Gente, uma ótima sexta para vocês. Obrigada, Mi, pela sua presença. Obrigada por todo mundo que entrou. Alguns entraram e ficaram um pouquinho, mas aproveitem a live, aproveitem, né, as dicas. Aproveitem essas tecnologias que estão ao alcance de vocês, né? Esses recursos dos filtros são gratuitos. Brincam com sua criança para depois, né, brincar ali com um livrinho também. Entrem no perfil de Omnus que tem vídeos, dá para entender, tem, né, enquanto não tem o livro, dá para você brincar no site, dá para você interagir com o próprio, né, Atlas. Eu vou abrir aqui para vocês o mapa. Então, são recursos que estão nas nossas mãos, né? Tem a versão no e-book, se quiser baixar, às vezes a criança prefere ler, né, no iPad. Eu gosto mais do livro físico, mas a gente também tem esse recurso. Vamos aproveitar, né? Um beijo enorme para vocês. Nos vemos por aqui, né? E obrigada pelo carinho de todos. Obrigada aí para quem está mandando um monte de corações. Tchau. Tchau. Beijo.
Tchau!